E aí, galerinha? Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí, meus amigos. Galerinha que está se preparando para concurso público. Essa é a lei. Essa é a lei. Vamos estudar hoje. Lei dos crimes ambientais. É uma lei que cai em vários concursos públicos e você que está aí nessa luta aí de se preparar para passar em um concurso público, você não pode deixar de estudar a lei dos crimes ambientais. E é isso aí. Muito bem. Meu nome é Emanuel Tadeu. Eu sou professor de leis extravagantes aqui da plataforma Estou Preparado. E aqui o intuito é te ajudar a se preparar e o quê? Fechar a prova, meu amigo. Aqui não tem isso, não. Eu acho que eu vou fazer algumas questões. Não. Aqui a ideia é te preparar para detonar a tua prova. Beleza? Então vamos aí. Lei dos crimes ambientais. Que lei é essa, Emanuel? Olha, uma lei inovadora, né? Mas antes da gente falar da lei dos crimes ambientais, vamos ver onde ela está no ordenamento jurídico, né? Na dimensão jurídica, onde ela se encaixa. Ora, quando se fala em lei de crimes ambientais, o que você logo fica pensando? Emanuel, meio ambiente, não é? Meio ambiente, tá certíssimo. Então, a lei de crimes ambientais, ela foi criada para proteção ao meio ambiente. Vejam, quando se fala em meio ambiente, é uma coisa nova. Uma coisa nova é sim, meus amigos, é sim. Por exemplo, quando tu está estudando direito constitucional, você estuda as 3 dimensões do direito, ou 3 gerações, né? Primeira, segunda e terceira geração. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. E terceira geração, fraternidade. E os proteção ao meio ambiente está aí nos direitos de terceira geração, que são direitos de fraternidade. Vejam só, são direitos que nasceram pós-guerra. Então, os direitos de terceira geração nasceram pós-guerra. Meus amigos, vejam o tempo que as pessoas, que os estados começaram a visualizar, a pensar em um meio ambiente ecologicamente proibido. Só depois das segundas guerras mundiais. Mais precisamente, em 1972. Foi o primeiro Fórum Mundial sobre o Meio Ambiente realizado em Estocolmo, na Suécia. Por isso que o meio ambiente está tão degradado assim, né? Por quê? Porque as pessoas, os estados, começaram a pensar nele muito tempo depois, tardiamente. E algumas situações, né, foram tarde demais, né? Algumas florestas já sumiram, alguns animais já foram extintos por conta dessa preocupação tardia. Bem, mas em 1972 foi feito o primeiro Fórum Mundial sobre Meio Ambiente e o Brasil, meus amigos, só teve um dispositivo de proteção ambiental somente na Constituição de 1988. Porém, não é? Existia algumas leis esparsas, né? Então, antes mesmo da promulgação da lei de crimes ambientais, né? Existia uma legislação esparsa, ou seja, uma legislação aqui, uma legislação ali, falava sobre crimes ambientais. Bem, eu já sei que a Constituição, em 1988,
trata sobre o meio ambiente, dá essa proteção ao meio ambiente, e algumas leis pós-Constituição fala sobre a proteção e alguns crimes ambientais. Bem, falar de meio ambiente é muito gostoso, né? Eu fiz uma pós-graduação em Direito Ambiental lá na Faculdade Salesiana em 2007, né? Mas não tive tempo de terminar, infelizmente, porque 2008 e 2009 já estava começando a questão da polícia, PM, né? Concurso da PM, então realmente não deu para terminar porque eu tive que me dedicar mais ao concurso da PM. Teve também, nesse mesmo ano, 2008, concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Então, foram muitos concursos que me pediram de terminar essa pós-graduação. E pior, Emanuel, que você não voltou é porque só teve um ano lá dessa pós-graduação e não tive outra turma que eu pudesse retornar para fazer. Então, sinto uma pena grande de não ter terminado essa pós-graduação. Mas, vamos lá. Então, você tem várias leis esparsas. Após a Constituição, né, surgiram várias leis, até a Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. A década de 90, meus queridos, foi uma década que eu poderia dizer uma década de ouro na legislação brasileira, né? Por que eu digo a década de ouro? Porque você teve o Código, a criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi em 1990. Você teve a Lei dos Crimes Hediondos, surgiu também na década de 90. Você teve o novo Código de Trânsito Brasileiro, que surgiu na década de 90, e você teve a Lei dos Crimes Ambientais, que também surgiram na década de 90. Então, por isso que eu digo, é uma fase áurea do ordenamento jurídico brasileiro. Mas vamos lá. Então, o que é o meio ambiente? Antes da gente ir para o dispositivo constitucional. Ora, o meio ambiente é um bem fundamental, a existência humana, e como tal, deve ser assegurado e protegido para uso de todos. Então, é um direito de todos que a gente vai ver esse conceito dentro do artigo 225 da Constituição já. Então, este é princípio expresso no texto da Constituição Federal, que no seu artigo 225, caput, dispõe sobre o reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde de nós, seres humanos, seja quanto à dignidade desta existência medida pela qualidade de vida. Né? Então, é importante, não é só ter direito à vida, o Estado não pode só me dar o direito à vida, ele tem que me dar um direito a uma vida digna. E o direito à vida digna é estar dentro de um meio ambiente ecologicamente protegido. Então, este reconhecimento, né, dessa ideia de meio ambiente impõe ao poder público e à coletividade, que somos nós, a responsabilidade da proteção ambiental. Então, dentro disso, aí surge na Constituição de 1988 um capítulo específico que não existia antes e surge agora na Constituição de 88, um capítulo específico para proteger o nosso meio ambiente, que está lá, como eu já havia falado, no artigo 225, caput da Constituição. Então, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, ou seja, o meio ambiente é de todos nós, e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
Então, só não é do poder público, é do poder público e de todos nós o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bem, e o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, ao poder público incumbe preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e dos nossos ecossistemas. Segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, chamadas, vamos chamar isso de unidades de conservação, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedado qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. E o quarto, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa gradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Né? Então, é o chamado EIA-RIMA, né? Estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto sobre o meio ambiente. Então, qualquer grande obra que seja feita, obrigatoriamente você tem que ter um EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto sobre o meio ambiente. Bem, inciso 5º, também cabe lá ao Estado controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, promover a educação ambiental, olha aí coisa importante, em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam a extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. Bem, então isso é o que está na nossa Constituição Federal. Então, como eu disse para vocês, a Constituição, a partir da Constituição de 88, ela traz um capítulo de proteção ao meio ambiente. Bem, e em 1998, surge, 10 anos depois, surge a Lei dos Crimes Ambientais. Emanuel, e por que essa lei foi feita? Para que essa lei? É muita lei no país. Realmente, pessoal, é muita lei no país. Mas algumas leis devem ser produzidas, né? Devem ser produzidas para dar uma maior proteção, uma maior fiscalização do Estado. Foi por isso que foi criada a Lei dos Crimes Ambientais. E o que serão? E o que significa crimes ambientais? Ora, vejam, quando a gente vai para o direito penal, o que é que a gente entende por crime? Ora, crime é toda violação ao direito expresso, ao direito positivado. Como assim? Matar alguém. Matar alguém é crime por quê? Porque proíbe-se que se mate uma pessoa. E está lá no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Então, crime é toda violação ao direito. Bem, assim, será crime ambiental
todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o nosso meio ambiente. Então, qualquer dano ou prejuízo que o indivíduo causar aos elementos que compõem o nosso meio ambiente vai estar lá previsto como crime. Então, que seria, que elementos compõem esse nosso meio ambiente? A fauna, a flora, recursos naturais, o nosso patrimônio cultural. Então, tudo isso compõe elementos, né, que podem ser criminalizados. Então, por violar esse direito protegido, todo crime, obviamente, é passível de uma sanção. O que é sanção? Uma penalidade, uma penalização, que é regulado por lei. O meio ambiente é protegido pela Lei 9.605 de 1998, não é? Que determina as sanções penais, mas não apenas sanções penais, mas também sanções administrativas derivadas de condutas ou atividades que sejam lesivas ao meio ambiente. Então vamos lá, então vamos iniciar. Já vimos aonde a nossa lei está enquadrada, qual o número da nossa lei, o que são crimes, e agora vamos ver a nossa lei aí, dispositivo por dispositivo. Começando pelo artigo 2º, não é? Que diz lá: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes combinadas na medida de sua culpabilidade. Ponto. Anota aí. Ponto. Meus amigos, vejam só. A primeira parte desse artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais é Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 29 do nosso Código Penal. Certo, Emanuel? E o que fala lá no Código Penal, lá no artigo 29? Ele se refere o quê? Ao chamado concurso de crimes. Ah, concurso de crimes. É sim. E lembre-se que nós adotamos no Brasil a teoria unitária. Nós adotamos no Brasil a teoria unitária ou monista. E o que isso quer dizer? Quer dizer que autores, coautores, partícipes, eles praticam o mesmo crime e serão julgados pela prática desse crime, mas serão julgados na medida de sua culpabilidade. Ou seja, na medida que esses caras se engajaram para o cometimento do crime. Então, eu vou ter um cara que vai se engajar mais e outro que vai se engajar menos. Então, quando eu falo sobre a teoria monista, é dizer que todos concorrem para a punição, a serem punidos pela prática daquele crime na medida de sua culpabilidade, ou seja, no seu engajamento no cometimento de cada crime. Beleza. E o artigo 2º ele vai mais além. Bem como o diretor, o administrador, o membro, o mandatário, o preposto, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário da pessoa jurídica. Opa, não, peraí, pelo amor de Deus. Peraí, tu estás dizendo que nos crimes ambientais o diretor, o administrador, o membro do conselho, o gerente, eles podem ser responsáveis penalmente pelos crimes ambientais? É isso mesmo, meus amigos. É isso mesmo que eu estou dizendo. Mas espera aí, Emanuel, espera aí. O professor Isaqueu,
ele é dono de várias empresas. Dono de várias empresas. O professor Zaqueu é um empresário de sucesso, né? Empresário de sucesso, um empresário e de vários ramos, não é? Aqui de comércio. Ele tem curso online, ele tem colégio, ele tem empresas de madeireira. O professor Zaqueu é o cara, é o empresário. Então preste atenção. O professor Zaqueu mora em Limoeiro porque quer, né? Porque quer, mas tem dinheiro para morar em Miami se quiser, tá? Tem dinheiro para morar em Miami se quiser. Mas imaginemos o seguinte: o professor Zaqueu, por gostar muito de Limoeiro, controla suas empresas, administra suas empresas daqui de Limoeiro. Mas ele tem empresa em Recife, Olinda, Natal, João Pessoa. E lá em Recife, um dos administradores dele, do professor Zaqueu, é o professor Johannes Hatter, né? O famoso Chapinha. E por que Chapinha, pessoal? Para quem não sabe, para quem está assistindo agora, não é? Professor Zaqueu é professor Johannes Hatter. Chapinha por quê? Porque ele utiliza chapinha no cabelo. Então ele dá 100 escovadas para a direita, 100 escovadas para a esquerda. E faz aquela chapinha para aquele cabelinho ficar daquele jeito. Então vamos lá. Então o professor Johannes Hatter, que administra uma das empresas do professor Zaqueu lá em Recife, está jogando detritos lá no Rio. Veja, o professor está aqui em Limoeiro, o cara está lá em Recife jogando detritos. Bem, veja, não pode-se dizer que o professor Zaqueu vai ser responsabilizado. Por que não? Por conta, eu não posso trabalhar esse dispositivo sem a última parte. O que a última parte diz? Sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Então, vamos dar outro exemplo aqui. O presidente da Coca-Cola, o cara é dono da Coca-Cola. E a Coca-Cola está em vários países. Mas aqui, uma das empresas da Coca-Cola está jogando dejetos no rio. O cara lá que está nos Estados Unidos, que é o dono da Coca-Cola, vai ser preso? Não. Por quê? Porque eu tenho que saber se ele sabe da conduta criminosa e, sabendo dessa conduta criminosa, deixa de impedir a sua prática ou, quando podia agir, pode evitá-la. Meus amigos, sabe o que é isso? Essa última parte é aquilo que a gente vê lá no artigo 3º, do parágrafo 3º do Código Penal, que é a omissão penalmente relevante, né? A chamada omissão penalmente relevante, que lá está no artigo 13. Ou é parágrafo 2º ou é parágrafo 3º. Agora eu não me lembro aqui se é 2º ou 3º, mas a chamada omissão penalmente relevante. Ou seja, aquele que diz que a omissão é penalmente relevante para quem tinha um dever de agir, não agiu. É justamente esse segunda parte, não é, do artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais. Então, esse gerente, esse diretor só vai ser punido se realmente ele tiver conhecimento da conduta criminosa e deixar de impedir a sua prática, ou, quando podia agir para evitá-lo, não fez. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente, conforme o disposto nesta lei. Emanuel, pessoa jurídica ser responsabilizada penalmente? Que danada é isso, Emanuel?
que peste é essa? Porque quando eu estudo o direito penal diz que o sujeito ativo, ele é pessoa física. Inclusive, quando eu vou estudar crime, quando diz que o crime é um fato típico, ilícito e culpável, no primeiro elemento do fato típico é a conduta. E a conduta diz que é necessário ter dois elementos, consciência e vontade, não é? E aí? Pessoa jurídica tem vontade? Pessoal, preste atenção. Existem várias discussões doutrinárias sobre isso. E a gente não vai entrar aqui porque não vai cair na tua prova. Fosse uma prova de promotor, juiz, procurador, delegado, aí a gente ia tratar sobre essas doutrinas, tá? Mas o importante é você saber que hoje a nossa Constituição, o direito penal, permite, não é? A ideia da responsabilidade jurídica da pessoa. Não é? Então, hoje, preste atenção, a nossa Constituição, não é? Permite a responsabilidade jurídica da pessoa jurídica em duas situações. Lá no artigo 173, parágrafo 5º, não é? E no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que vai combinar justamente com artigos 3º da Lei 9.605 de 2008, que é a Lei de Crimes Ambientais. Então, primeiro, já definimos que pessoa jurídica pode ser responsabilizada e vamos esquecer as correntes doutrinárias. Então, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada civilmente, penalmente e administrativa, segundo o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição e o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Então, observa aí, ó, quais são os sujeitos ativos. Quais são os sujeitos ativos na Lei de Crimes Ambientais? Temos dois. Quais são eles? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Então, quando se perguntar na prova quem pode ser o sujeito ativo dos crimes ambientais, resposta, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui nesse bloco e no próximo bloco nós trabalhamos mais sobre a Lei de Crimes Ambientais. Até mais, até o próximo bloco, já voltamos.